Olá, aprendizes do canal Resolvendo Matemática. Aqui resolvo com vocês exercícios de matemática no ensino médio. Exercício 9. Aqui temos novamente um exercício que trata do assunto de pertinência. Isso é, se elementos pertencem ou não a um conjunto. E também de subconjuntos. Temos aqui os conjuntos A, formado pelos elementos x, y, z, conjunto B, formado pelo conjunto unitário que tem x, pelo conjunto unitário que tem y, pelo conjunto unitário que tem z e pelo conjunto vazio. Se desejar resolver o exercício sozinho para depois conferir comigo, dê uma pausa no vídeo. Pronto, agora vamos resolver. Então temos a primeira afirmação aqui. X pertence a A. Então a letra X, de fato, ela pertence ao conjunto A. Então essa afirmação é verdadeira. Y pertence ao conjunto B. Olha, a letra Y não pertence ao conjunto B. Quem pertence ao conjunto B é o conjunto unitário formado pela letra Y. Então essa afirmação é falsa. O Z não pertence ao conjunto A. Z pertence a A. Então essa afirmação é falsa. X não pertence a B. A letra X, de fato, não está em B. Quem está em B é o conjunto unitário formado pela letra X. Essa afirmação é verdadeira. O conjunto unitário formado pela letra X pertence ao conjunto A. Não, quem pertence ao conjunto A é a letra X, e não o conjunto unitário com o elemento X. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto unitário formado pela letra Y pertence ao conjunto B. De fato, aqui está o conjunto unitário formado pela letra Y, que está no conjunto B. Então, essa afirmação é verdadeira. O conjunto unitário formado pela letra Z não pertence a A. De fato, quem pertence a A é a letra Z, e não o conjunto unitário formado pela letra Z. Então, essa afirmação é verdadeira. O conjunto unitário formado pela letra Y não pertence a B. Aqui está o conjunto unitário formado pela letra Y dentro do conjunto B. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto A está contido em B. Significa que todos os elementos de A estarão em B. Mas observem que a letra X não está em B. Quem está em B é o conjunto unitário formado pela letra X. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto vazio pertence a B. Verdadeiro. O conjunto vazio é um elemento de B. Então, é verdadeiro. A e B têm a mesma quantidade de elementos. A tem 3 elementos e B tem 4 elementos. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto vazio está no conjunto A. O conjunto vazio é formado por nenhum elemento. Eu posso dizer que nenhum elemento pertence ao conjunto A. Logo, essa afirmação é verdadeira. O conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Agora, o conjunto formado pelo conjunto unitário, onde tem a letra Z, não está contido em B. O conjunto que tem o conjunto unitário pela letra Z está dentro do conjunto B, porque esse é o elemento, é o conjunto unitário com Z. Conjunto com o conjunto unitário com Z. Então, dizer que não está contido é falso. E o conjunto vazio está contido em B. Também, porque todo conjunto contém o conjunto vazio. Então, essa afirmação é verdadeira. Resolvido o exercício 9. Exercício 10. Aqui temos o enunciado do exercício. Também trata de pertinência ou subconjuntos. Se desejar resolver o exercício sozinho para depois conferir comigo, dê uma pausa no vídeo. Vamos resolver. Então, seja o conjunto X com os elementos A, B e C. Classifique como verdadeira ou falsa cada sentença.
A primeira aqui, C pertence a X. Então, a letra C está no conjunto X. Então, eu digo que pertence. É verdadeiro. B está contido em X. Quando nós falamos de elementos, nós falamos em pertence ou não pertence. Nós não usamos notação de contém ou está contido quando tratamos elementos com conjuntos. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto formado pela letra A está contido no conjunto X. O conjunto formado pela letra A contém o elemento A. Então, o elemento A está em X. Logo, esse conjunto está em X. Afirmação verdadeira. O conjunto vazio pertence ao conjunto X. Para que isso fosse verdadeiro, eu teria que ter aqui o conjunto vazio dentro do conjunto X, mas ele não está lá. Logo, essa afirmação é falsa. Agora, eu posso afirmar que o conjunto vazio está contido em X, e isso é verdadeiro. E, finalmente, C contém X. C é um elemento, X é um conjunto, então aqui eu diria pertence ou não pertence, então eu não posso usar contém ou está contido. Então, essa afirmação é falsa. Resolvido o exercício 10. Exercício 11. Aqui temos o enunciado do exercício. Eu venho insistindo muito nesse tipo de exercício, porque são realmente os exercícios de conjuntos que geram muitas dúvidas. Então, vamos resolver vários. Se você quiser resolver sozinho esse exercício, resolva, depois nós conferimos juntos. Vamos resolver. O conjunto vazio está contido no conjunto que tem o elemento 3. Então, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, nessa situação, nós temos que essa afirmação é verdadeira. O conjunto vazio pertence ao conjunto que tem o elemento 3. Ora, para ele pertencer a esse conjunto, eu teria que ter 3 e o conjunto vazio aqui, para poder afirmar que o vazio pertence a esse conjunto. Portanto, essa afirmação é falsa. Olhe agora, o conjunto vazio pertence ao conjunto formado pelo conjunto vazio e pelo conjunto unitário com o elemento 3. Então, agora é verdadeiro. O conjunto vazio está contido no conjunto que contém o conjunto vazio como elemento e o conjunto unitário com o elemento 3. Mas o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, essa afirmação é verdadeira. O conjunto com o elemento 3 está contido no conjunto com o elemento 3. Pela definição de subconjunto, um conjunto está contido no outro se todos os seus elementos estão no outro. Então, aqui temos o elemento 3 e ele está também nesse conjunto. Essa afirmação é verdadeira. Para dizer que o conjunto unitário com o elemento 3 pertence a esse conjunto unitário com o elemento 3, para que ele pertencesse a esse conjunto, eu teria que ter o conjunto escrito dessa forma aqui. Para que esse conjunto unitário com o elemento 3 estivesse dentro do outro. Não é o caso. Então, essa afirmação é falsa. O conjunto unitário com o elemento 3 pertence ao conjunto que tem o conjunto vazio como elemento e o conjunto unitário com o elemento 3. Então, agora sim, essa afirmação é verdadeira. E o conjunto com o elemento 3 está contido no conjunto que tem como elementos o conjunto vazio e o conjunto unitário com o elemento 3. Esse elemento, esse conjunto, na verdade, eu teria que ter o 3 dentro desse conjunto. Vejam só, se eu tivesse essa situação, conjunto vazio, conjunto unitário com o elemento 3 e o elemento 3, eu poderia dizer que essa afirmação é verdadeira, porque o elemento 3 está nesse conjunto e está naquele. Não é o caso, então essa afirmação é falsa. Resolvido o exercício 11. Exercício 12. Aqui nós temos um exercício que vai tratar das partes de um conjunto. O que são as partes de um conjunto? Seria o conjunto
de todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Se desejar resolver o exercício sozinho para depois conferir comigo, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Dado o conjunto X, composto pelos elementos A, B, C e D, encontre todos os subconjuntos de X com 2 elementos. Ora, quem serão eles? Então, um conjunto X1, que poderemos colocar os elementos A e B. Um conjunto X2, com os elementos A e C. Conjunto X3, com os elementos A e D. Temos ainda um X4 com os elementos B e C. Temos um X5 com os elementos B e D. E o último, que é o X6, com os elementos C e D. Então, aqui estão todos os subconjuntos desse conjunto X que tem 2 elementos. Então, terminamos o exercício 12. Exercício 13. Temos aqui o exercício. Escreva o conjunto das partes do conjunto A, formado pelos elementos X, Y e Z. Nós já fizemos um exercício onde nós só procuramos as partes formadas por 2 elementos. Se desejar resolver o exercício sozinho para depois conferir comigo, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Então, vamos lá escrever o conjunto das partes desse conjunto A. Então, podemos usar essa notação, partes de A. O primeiro conjunto é sempre o conjunto vazio. Depois temos os conjuntos com 2 elementos, com um elemento apenas. X, Y e Z. Então, nós vamos ter o conjunto unitário com X, conjunto unitário com Y e o conjunto unitário com Z. Depois, os conjuntos com 2 elementos. Então, vamos começar com X, Y, depois X, Z, e então Y e Z. E o último conjunto é aquele que tem os 3 elementos. Então, X, Y e Z. Esse é o conjunto das partes do conjunto A. Só para já encaminhar um assunto que vamos ver a seguir, o número de elementos de partes do conjunto A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A, que seria 3. Então, 2 ao cubo, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, resolvido o exercício 13.